Muito bem, nós vamos começar agora as perguntas. Vamos estar fazendo agora algumas perguntas que foram enviadas. Se a sua não aparecer aqui, é por causa do tempo, nós vamos estar aproveitando o máximo. Vamos começar sobre o romance real. E a primeira pergunta é: um jovem cristão deve aceitar a opinião dos pais que não são cristãos sobre o seu relacionamento? Então, essa pergunta é muito boa, né? Bom dia, gente. Bom estar de novo com vocês. Então, vamos já entrar nesse assunto. É muito importante os solteiros entenderem que os pais são a sua autoridade, independente se eles são cristãos ou não. Os pais são a autoridade colocada por Deus sobre a vida deles. E sempre eles devem honrar os pais, devem obedecer os pais. A única exceção seria se os pais estão pedindo deles alguma coisa contrário à palavra de Deus. Por exemplo, se os pais estão tentando exigir que o filho case com uma menina, talvez por causa de uma posição social ou por causa de uma amizade, mas que essa menina não seja evangélica, não é uma menina convertida, então aí é a única vez em que os filhos não devem obedecer os pais. Mas fora isso, eles devem obedecer, devem honrar os pais. E devem, sim, ter essa transparência, essa liberdade de conversar com os pais, com muito respeito, com muita honra, mas explicar: pai, eu quero muito te honrar, eu te respeito tanto, mas o senhor sabe que eu sou cristão, que eu sigo a Bíblia, e que a Bíblia fala que não vai dar certo se eu casar com uma menina que não acredita como eu, que não tem a minha mesma fé. Nós não vamos ter nada em comum, não vai dar certo, pai. Então, por favor, não me obrigue a fazer algo contrário à palavra de Deus, porque eu quero sempre, com a minha vida, com o meu casamento, eu quero trazer honra para o Senhor. Eu quero que o Senhor seja sempre honrado, eu quero que o Senhor sempre vai estar orgulhoso, né, do teu filho, um casamento feliz, um casamento que vai dar certo. Então, assim, conversando, mas sempre com muito respeito, com muita honra aos pais, né, se eles estão tentando forçá-los a fazer uma decisão contrária à Bíblia. Amém. Agora uma pergunta também agora sobre criação de filhos. Quando um dos cônjuges entra no casamento com o filho, quais dicas vocês dão para o que não tem filhos? Então, é muito importante respeitar esse fato, né, de que talvez não seja o pai biológico, a mãe biológica, mas é muito importante também, dependendo da idade, faz muita diferença também o que o outro cônjuge vai assumir de liderança sobre essas crianças. Se as crianças são pequenas e assim, por exemplo, é uma mãe biológica com um pai que não é biológico, então aquele pai, se as crianças são pequenas, ele vai ter que realmente aceitar aquelas crianças como se fossem filhos dele. Até a nossa sugestão é de adoção legal, para que aquela criança sinta mesmo adotada, assim, filho, né? Quando as crianças são pequenas, então é tão bom, precisa entender, não, esse aqui agora eu estou assumindo como filho, e eu vou amá-lo como se fosse meu filho mesmo, vou criá-lo nos caminhos do Senhor. Aí sim, assumindo a liderança e também, né, a área de disciplina, mas sempre concordando com a mãe biológica, nunca fazendo nada contrário, né, um que não concordando com o outro. Agora, quando os filhos já são mais de idade, aí às vezes é mais difícil, né, o filho aceitar, né, até de chamar de pai, o padrasto. Então, a gente não força a barra. Tenta conquistar o coração da criança, tenta conquistar o coração dele para que ele vai te amar, mas você vai amar incondicionalmente, mesmo que talvez a criança não te rejeite, né? Assim, mesmo que a criança rejeite um pouco inicialmente esse casamento, mas você tenta conquistar.
não forçando a barra, mas sempre amando e tentando conquistar o coração. Essa coisa de conquista é mais importante, né? Porque quando entrar nesse novo lar, precisa conhecer. Eu sei pessoalmente quando minha mãe morreu, e meu pai casou de novo, casou com viúva com 3 filhas, né? Então, essa coisa eu lembro minhas 2 irmãs, um mais velho, um mais jovem do que eu, ele tinha problema de ter outra mãe no lar. Mas eu lembro, eu decidi, não, papai casou com ela, eu vou tratar ela como mãe. E quando ele chegou, a primeira vez que chegou em nossa casa, eu recebi ela como, oi mãe. Ai, isso derrotou ganhou o coração da coração. E essa coisa, né? As minhas irmãs... Já tinha 18 anos, não, sim, 19 anos. Não, mas as minhas irmãs estavam um tempo, né? Ela se ajeitar. Mas realmente depois começou a ganhar coração. Mas essa coisa de conquistar, cada situação é diferente, né? Dependendo como foi os relacionamentos com os pais anterior, o pai ou mãe anteriormente, né? Vai determinar como eles vão ajeitar. Mas nós queremos. É tão gostoso quando a família se torna né? Tem essa comunhão. Eu tinha 3 irmãzinhas, agora eu sou príncipe em casa, né? Tinha todas essas, tinha 5 irmãs, então depois do casamento de novo. Mas essa coisa de ganhar coração, de ter essa interação, cada situação é diferente, mas a coisa de conquistar e os pais realmente concordando como vai proceder para não ter conflito. Amém. Muito boa essa resposta, né, gente? Abençoa tanto. A outra pergunta, na opinião de vocês, quem é a primeira pessoa que deve ser comunicada quando está apaixonada? Então, como nós falamos até ontem à noite... Opa! Aí, agora... como nós mencionamos ontem à noite, é muito importante os pais primeiro saberem, né? Os pais conversarem com os pais e ter aquele apoio total dos pais, também da sua liderança, mas também nós sempre sugerimos que o rapaz assuma a liderança no sentido de conversar com a moça, né? Que não seja a moça que vai lá se declarar para o rapaz. Até porque nós sabemos que no casamento é o homem que deve ser o líder, né? Biblicamente, Deus colocou o homem como líder do lar. Então, é importante já até começar certo e não a moça assumindo aquela liderança, sendo aquela, né? Eu sempre digo para as moças, moça, não seja aquela Maria Mole, sabe? Aquela menina que vai logo se declarando para o rapaz e tal. Não, seja aquela rapadura. Ela é dura, mas ela é doce, né? Então, para ser conquistada, né? Para deixar o rapaz conquistar e correr atrás dela. E não ser aquela menina que está se entregando, né? Então, eu lembro que até o Paulinho, ele falava mesmo, se uma menina mandasse um bilhete para ele se declarando, ele falava assim, automaticamente eu já sabia, essa aqui não vai ser a minha esposa. Porque ele queria ser a pessoa que ia iniciar a conversa. Então, eu acho que os rapazes, que são os rapazes que querem seguir os princípios bíblicos e sabem que eles vão ter que assumir a liderança no lar, então, eles devem ser proativos e ser a pessoa para estar procurando a moça e não a moça procurando o rapaz. E também, em relação de quem vai saber, eu espero que os pais estão tendo um tipo de discipulado com seus filhos que não é surpresa. Você está perguntando como vai suas emoções, com quem você está relacionando e essas coisas que você sabe quando a filha está começando a mostrar interesse, o filho com outra pessoa. Para mim não deve ser surpresa que você está fazendo um discipulado tão perto, né, de realmente você sabe está acontecendo na vida dos seus filhos. Outra coisa também, tinha uma moça recentemente que falou, olha, eu vou ser realmente difícil, né? Eu nem vou prestar atenção, eu vou fazer essa coisa, eu quero ser conquistado.
Mas na outra mão também precisa usar cuidado, porque se um rapaz está orando sobre uma moça, ela não mostra nenhum interesse e tudo, né? Então ele vai descartar. Puxa, que realmente ela nem mostra atenção para mim, ela parece estar me rejeitando. Então tem um equilíbrio nessas coisas também. Ser legal, né? Ser uma moça legal, mas não, né, não se entregando, mas uma pessoa legal, né? Amém. Muito boa essa resposta. Agora sobre criação de filhos. Quando os filhos... Como e quando falar com os filhos sobre sexualidade? Realmente precisa, de novo, acompanhando. Eu lembro quando Paulinho estava começando a desenvolver sexualmente. Eu sentei com ele e nós ouvimos. Eu tinha uma série de gravações, naquela época foi de cassete, né? E foi um psicólogo americano, cristão, que ajudava os pais a entrar nessa área sobre sexo, que não é muito fácil, né? Mas, então, nós sentamos, ouvimos essas gravações, ele falou sobre coisas sobre sexo e tudo, então foi uma coisa, me ajudou de abrir o assunto com Paulinho, né? Sobre essas coisas, eles falavam sobre masturbação, sobre mudanças de desejos e tudo, né? E também falou nem somente sobre a área de sexo, mas falando sobre as outras áreas que o filho vai experimentar. Vai sentir ele chamou o abismo de inferioridade, né? Que as pessoas, você vai passar momentos, você se sente inferior às outras. As outras crianças podem ser cruéis de apontar qualquer defeito que você tem, né? Pode ser cruéis. E nessas coisas, e você precisa ser preparado para isso. Essa coisa de inferioridade, de comparação, das coisas que estava enfrentando. Foi interessante que Paulinho falou para mim um dia, não faz muito tempo, está falando, Paulinho, alguma vez eu penso que podia ter feito melhor. Ele falou, pai, mas tudo tão certo. Você lembra quando nós assistimos aqueles fitas juntos, né? E você estava me explicando as coisas. Realmente, quando aconteceu, eu lembro falando, meu pai falou, eu vou passar por isso. Né? E ele realmente sabia, não, isso é normal, uma coisa eu vou enfrentar, então não passou para ser crítico, sentindo depressão, as coisas, não, meu pai me falou, vai passar por essas coisas. Então essa coisa desenvolvendo, eu falei com ele estava tão transparente comigo, falando sobre sexo, sobre sentimentos, sobre essa coisa de masturbação e tudo, né? E eu encorajando ele, vamos para o ouro, não pratique isso, mas se cair, eu não vou te condenar. Então ele sentiu apoiado e essas coisas. É muito importante ter esse diálogo com seus filhos sobre essa área. Então, quando eles estão enfrentando qualquer coisa, eles podem abrir o coração e realmente ajuda a passar por essa fase difícil de transição no desenvolvimento sexual. Eu acho tão importante, desde pequenos, já começar falando naturalmente com os filhos sobre essas coisas, para que não seja assim, aquela coisa assim tão, é um segredo, ninguém fala sobre isso. Eu sei que para mim, meus pais nunca falaram para mim sobre essas coisas, era assim, uma coisa assim que a gente não falava. E eu lembro no meu 10º aniversário, com 10 anos eu tive um monte de meninas, as minhas amigas, todas foram passar a noite lá em casa comigo. E foi nessa dormida, que a gente não dormiu, né? Ficamos conversando, que uma das meninas que nos contou sobre sexo, né? E eu fiquei horrorizada. Eu pensei, meus pais nunca fariam uma coisa dessa, né? Então, porque para mim aquilo era assim, era uma coisa que você não falava, era uma coisa suja, era uma coisa, entende, super assim, negativa, era um pecado, os piores do pecado, né? Então, e eu acho que aquilo, eu fiquei quase traumatizada em saber isso, né? Eu pensei, não, mas meus pais nunca fariam uma coisa dessa, né? Então, aí quando eu pensei, não, então era só mesmo quando era para ter um filho e aí pronto, não era mais, né? Então, aí com o tempo que eu fui entendendo, e eu acho que nós, os pais, que devemos ser as pessoas para explicar para os nossos filhos e não eles ouvirem de outros, porque vão ouvir de outros de uma maneira perturbada, distorcida, não vai ser uma maneira certa. Então eu acho que
já desde pequeno, a gente já vai explicando para o filho, quando você vê o filho se tocando, aí já vai explicando, filho, então eu sei que é uma sensação boa, mas isso aí é reservado para quando você casar. Deus fez o sexo e, né, para o marido e a esposa, é uma coisa gostosa, é uma coisa muito linda, mas é reservada para o casamento. E aí vai explicando, vai contando. Eu sei que eu aproveitei também, quando a gente via assim cachorro transando, né? Aí a gente explicava, não, é assim, só que com o papai, com a mamãe, é assim também que vai criar o bebê. E a gente contava, então, né? Aí a gente falava, é o pênis do papai que entra na vagina da mamãe, e aí, mas é um ato de amor, é uma coisa linda, mas isso é reservado, sempre falando, é reservado para o casamento, mas já indo explicando para eles, para que eles entendam isso da nossa boca, de uma maneira linda, e que eles vão desde pequeno já saber, não, isso aqui é uma área que você não toca, você não deixa ninguém te tocar em certas áreas, e a gente vai explicando desde pequeno, porque é uma coisa reservada, é uma coisa linda, mas é reservada para o casamento. Amém, que respostas maravilhosas. Pastor Paulo falou uma coisa tão importante, que ele instruiu o Paulinho, mas se você pecar, não vou te condenar. Então, isso dá segurança para os filhos. É aquilo que a Bíblia diz em 1 João 2,1, filhinho, não pequeis, mas se pecar, né, tem um advogado no céu. Então, lindo. Especialmente nessa área de masturbação, né? Porque as estatísticas é como 97% dos rapazes têm problema de masturbação. E outros 3% são mentirosos. Amém. Vamos para a próxima pergunta. Existe um tempo máximo para a pessoa ficar no romance real? Então, acho que eles estão chamando o romance real aquele período entre quando você começa um relacionamento até você se casar, né? Então, que eu gosto de chamar de amizade especial, eu gosto de chamar o romance real, é um estilo de vida, não é só aquele período, mas amém, né? Tanto faz. Mas o importante é esse período, depois de começar realmente um relacionamento para casar. Eu acho que é muito importante não começar relacionamentos sem intenção de casar, né? Isso não deve ser nosso, isso é a maneira do mundo. A Bíblia diz que a gente não deve imitar, né, os costumes do mundo, mas sim, quando depois dos preparos, aí sim, começar um relacionamento já com a intenção de casar. E eu acho que varia muito isso. A grande coisa que eu sugiro é que não apresse esse tempo. Não apresse esse tempo, mas dê tempo para você conhecer bem a pessoa. Quantas vezes, hoje mesmo a gente estava comentando, até no carro vindo para cá, sobre, às vezes, coisas, hábitos que a pessoa tem, que depois você pensa assim, não, na hora, quando você está gostando, você está tão apaixonado, você pensa assim, não vai ser grande coisa, a pessoa vai mudar depois. Mas não mudam, e aquilo pode ser uma causa de grande conflito no lar. Então, é importante, eu gosto de dizer, durante esse período, você tem que ficar com os olhos bem abertos, vendo tudo, reparando tudo, conversando sobre coisas que te irritam, né, um do outro, sendo transparente sobre essas coisas. Depois de casado, aí você fica meia cega, né? Aí você vai tolerando, você vai aceitando, mas antes não. Antes, abra mesmo o jogo, seja transparente, para que não seja depois uma área de conflito. Então, eu fiz até uma revisão, esses livros que estamos vendendo aqui, já é uma nova revisão que inclui nessa área, durante esse período dessa amizade especial, de certas coisas que podem ser conflitos depois. Eu chamo de julgos desiguais, né? Não é um julgo desigual bíblico, porque bíblico é só o crente com descrente. Mas, às vezes, pode ser um conflito tão grande depois do casamento que pode causar separação.
Por exemplo, mencionei isso até ontem à noite, né? Uma moça que vem de uma família de muitos bens, de uma família bem, né, financeiramente, e aí ela casa com um rapaz que, assim, não ganha tanto. E talvez ele está acostumado com aquela vida mais simples, mas ela não está. E aí ela pensa assim, não, mas para mim não vai ter problema não, eu vou aceitar. Mas depois ela não vai aceitar. E aí vai ser conflito. E a razão que mais causa divórcio hoje em dia são problemas financeiros. Né? Quando tem aquela expectativa de poder ter uma coisa, de poder fazer jantar fora e tudo, e aí não tem as condições financeiras para isso, então são coisas assim que precisam ser conversadas. Às vezes, quando a moça é bem mais de idade do que o rapaz, a tendência é dela tratá-lo como filho em vez de como marido e deixá-lo ser o líder do lar. Né? Então, ou se o marido é bem mais idoso do que a esposa, e também aí ele também, né, já quer tratá-la mais como filha em vez de esposa. Às vezes ele já, não, hoje eu quero só ficar em casa, quero descansar, e ela ainda bem nova, quer estar saindo, quer estar passeando, entende? Então são coisas que depois podem causar grandes conflitos no lar. Então também nós estamos tendo assim mais e mais igrejas internacionais e pessoas casando também internacional, né, culturas diferentes. Eu lembro que quando a Beth e o Bruno casaram, né, nós sentamos com eles antes deles noivarem tudo, quando eles começaram um relacionamento sério, sentamos e falamos, olha, a Bíblia não proíbe casamento entre nações diferentes, né? Ao contrário, a gente vê vários exemplos na Bíblia de casamentos assim. Mas eu falei assim, é importante vocês entenderem a diferença cultural, porque aqui no Brasil os rapazes já estão acostumados a meio ser servidos pela esposa. A esposa, né, faz. Agora a mulher americana é muito mais independente. E aí não, você se vira. Você quer um sanduíche, você faz o sanduíche. Você entende? Então, eu falei, olha, essas coisas, mesmo que a Beth foi criada aqui no Brasil, mas nós criamos mais um pouco com a cultura também bem misturada. Então eu falei, é importante vocês conversarem sobre essas coisas e concordarem já antes de casar de como vocês vão se tratar um ao outro. Então, muito importante essas conversas, tudo durante esse período. Também uma outra coisa que eu não mencionei ontem por causa do tempo, mas durante esse período também, é para abrir o jogo sobre o passado. Né? Por exemplo, se talvez a moça talvez é ainda virgem, né, e vai casar com um rapaz que já teve um passado bem turbulento, bem envolvido, é importante, porque a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 31, versículo 12, diz assim, que ela fez o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Então, para ele, né, para o marido, que a esposa, ou pode ser o marido, fez o bem e não o mal todos os dias da sua vida, para o seu futuro cônjuge. Então, não é só depois de casar a lealdade. Então, os pecados morais antes de casar já eram contra o seu futuro cônjuge. Entende? Então, é importante ter um tempo durante aquele período de noivado, antes de noivar até, de ser bem transparente um com o outro, abrir sobre o passado, para não depois ter segredos, depois de casado, aí chega uma moça, eu já transei com teu marido, né, e você não está sabendo de nada, então aí vai causar aquelas inseguranças. Não, então tem que ser transparente, tem que confessar tudo o que aconteceu antes. E talvez até filhos que tem, né, do passado, que a pessoa tem que saber tudo isso. Então, aí, e pedir perdão, né? Confessa e peça perdão, e aí o cônjuge tem que também perdoar de coração e concordarem
a enterrar o passado e nunca mais jogar isso na cara um do outro. Entende? Tem que ser uma coisa assim, completa, tem que ser uma coisa já para que não tenha segredos nenhum, mas é perdoado. Eu lembro que teve um casal que eles estavam começando um relacionamento, eles começaram a conversar, tiveram esse tempo juntos, e o rapaz confessou que ele tinha tido problemas com o homossexualismo no passado. E aí a moça, com aquilo, ela sentiu super insegura. Ela pensou assim, como que eu vou ter certeza que depois de casado não vai voltar isso? E eu sei que ela, então, com aquilo, ela terminou. Ela não continuou o relacionamento porque ela sabia, ela conhecia o próprio coração dela e ela sabia que para ela ia ser difícil ela acreditar nele. Então, mesmo que ele tinha pedido perdão e não estava tendo mais esse problema, mas então, por isso é importante, por isso que eu digo, não apresse esse tempo, entende? Conheça bem, resolva os problemas antes, já decidem como vai ser depois de casados. E aí eu até sugiro que até assim, para conversar sobre quantos filhos vai querer, porque senão depois a menina pensa, fica sonhando assim, eu quero ter 3 filhos, 4 filhos, e o marido não quer ter nenhum filho, depois só vai saber isso depois de casado, e aí aquele conflito, entende? Então, tudo que puder conhecer sobre a pessoa na área espiritual, na área social e na área emocional, claro, não só físico, né? Mas nessas 3 áreas, antes, é tão importante para poder já começar com aquela unidade. O alvo do casamento é sempre a unidade. Os 2 se tornam uma só carne, né? E aquela unidade que a gente quer ter, tanto que assim, eu e o Paulo, a gente brinca porque eu já sei, olha, eu sei o que o meu marido vai responder para isso. Ele não está aqui agora, mas eu já posso te dizer qual a resposta que ele daria. E a gente até pensa igual já, né? De tanto estar juntos. Então, é esse o alvo, é essa unidade. Então, mas tem que começar antes já de casar, abrindo, sendo transparente. Então, não apresse esse tempo. Foi uma resposta longa, perdão, mas porque é esse período que vai ser resolvido muitas coisas antes de casar, para não ter esses conflitos depois. Amém, amém. Pastor Paulo, essa aqui para o senhor. O que os pais devem fazer quando perceberem que o filho, ou a filha, né, está com traços homossexuais? De novo, essa coisa de você acompanhando seu filho, vendo essas coisas, precisa começar a tratar. Essa coisa não é de um dia para outro. Você começa a notar, mas precisa entender também que nós temos o modelo, que é o homem. O homem realmente ele joga futebol, ele faz essas coisas, tem todas essas coisas de jogo duro com outros, né, esse tipo de coisa. Mas tem outros meninos que realmente eles não estão bons na área de atlético, né, de esporte e tudo, mas eles gostam das coisas de arte, de piano, de instrumentos, música, as coisas. Ele não tem interesse, muitas vezes, que nós achamos o homem deve ter. Mas o pai precisa realmente, eu estou falando com o filho, né, que eu preciso jogar com ele, preciso fazer essas coisas, de ajudá-lo, né, mas preciso lembrar também que talvez o interesse dele não vai ser tanto nessa área de encorajá-lo, que ainda você é homem, mas realmente quantos homens são chefe, né? Chefe de cozinha. Chefe de cozinha, as coisas, né? Gosta de cozinhar, gosta de coisa de cozinha, gosta de coisa de música, de arte, de assistir esse tipo de coisa, e não é tanto de jogar futebol. Então precisa usar cuidado de não condenar um filho que está mostrando não é traço de homossexualismo, mas coisa de interesse em outras coisas. O homem, puxa, não tem interesse em jiu-jitsu, não tem interesse nessas coisas de Fórmula 1 e as coisas, né? Não tem interesse, mas isso não significa que não é homem. Nós precisamos dar cuidado de não alienar nosso filho, porque ele tem interesse diferente do que eu. Mas também sobre a coisa de afeto, de começar a demonstrar afeto para outros homens, coisa assim,
precisa tratar, precisa ter essa identidade. Até hoje à noite, ou hoje de manhã, eu vou estar falando sobre essa coisa do bênção do Pai, que eu, como homem, eu preciso identificar, estabelecer a identidade e destino do meu filho, da minha filha. Preciso declarar o que a Bíblia fala. Você é o homem. E nós temos essa grande coisa, realmente eu vou falar um pouco mais, eu falo depois. Mas essa coisa de usar cuidado, né, de acompanhar, estando acompanhando o seu filho, fazendo coisas juntos, que pai, o filho fala, pai, eu quero estar com você, né? Eu quero como você é. E realmente dá muito orgulho para o pai, mas também preocupação, como a Rebeca falou ontem, né? Puxa, você quer ser como eu? Então eu conheço os meus defeitos, eu não quero que meu filho repete meus defeitos, mas também eu posso, sabendo meus defeitos, ajudá-lo a andar, de evitar as coisas e também de ter esses propósitos que eu homem, eu sou líder, eu sou cabeça e essas coisas. E eu acho também que é muito importante, assim que a gente começar a perceber qualquer coisa, sentar e deixar bem claro para o filho, né? Assim, sobre a identidade e deixar ele falar, né? Porque às vezes, você ouvindo o seu filho, você vai perceber aonde que foi a raiz, o que está causando esses desejos contrários à Bíblia. Então, seja um pai, uma mãe bem achegada ao teu filho, para que ele sinta, não gritando, não brigando com ele sobre isso, mas sentando, sempre, né, amando o seu filho tanto que ele vai sentir essa liberdade de se abrir para você poder ver qual é a raiz, o que está acontecendo lá, que está causando esses desejos contrários. Exatamente. Se eu estou sendo aberto sobre essa área de sexo também, ensinando meus filhos sobre essa coisa, que ele não vai estar experimentando outra coisa, porque eu não instruí ele, né, nos caminhos certos. Também outra coisa, infelizmente, com as escolas hoje, o que estão ensinando sobre gênero, você pode, eles falam, experimente com homem, experimente com mulher, né, de decidir que essas coisas absurdas que estão acontecendo, precisamos saber sobre essa coisa de, agora eles falam a idade média, que as crianças estão experimentando pornografia, eu acho que é 12 anos, mas sempre baixando, essas coisas de saber que estão assistindo. Então, essa razão, nós precisamos ter este tempo com nossos filhos, realmente fortalecendo aquela identidade de homem ou mulher que eles têm, que planos que Deus tem. Mas nesta geração é pior. Eu nunca experimentei tantas coisas que eles têm hoje de a luta. E o que aconteceu lá nos Estados Unidos, quando durante o Covid, eles começaram a ter tantas aulas online, porque as escolas estão fechadas, os pais ficam horrorizados de ver o que os filhos estavam recebendo nas escolas online. E os professores não gostaram de jeito nenhum que estava sendo publicado. Então, nós sabemos, temos uma guerra contra a identidade e destino que Deus tem para o homem. O espírito de anticristo, a Bíblia fala que o anticristo não se apareceu ainda, mas o espírito de anticristo está operando hoje. Todas essas coisas contra Deus, contra a Bíblia, contra os princípios, está operando em nossas escolas, na mídia e tudo, e nós precisamos ser alertas que realmente de fortalecer essa identidade e destino dos nossos filhos. Amém. A última pergunta, gente. Por causa do nosso tempo, tá? No romance real, pode ter beijo? Essa é a grande pergunta sempre, né? Então, ontem à noite não expliquei bem sobre isso, mas uma das coisas que geralmente eu falo muito importante é quando o casal, né, começa já um relacionamento. Bom, até antes, individualmente, naquele quarto preparo, que é a vida espiritual, já cada pessoa individualmente deve estabelecer entre si e o Espírito Santo um padrão de pureza. E como que você estabelece isso? Você tira tempo na Bíblia, olhando aqueles versículos sobre santidade, sobre pureza, né? Tem uma lista lá, até no livro tem vários princípios atrás, tem uma lista de princípios bíblicos.
estuda aquilo e você com Deus, não são regras. Eu nunca vou falar para você que pode ou que não pode. Por quê? Porque eu acho que isso é uma convicção que você tem que ter entre você e o Espírito Santo. Então, quando você senta com a Bíblia e lê aqueles versículos e pergunta, Espírito Santo, eu quero estabelecer qual o padrão de santidade que o Senhor quer para a minha vida. E aí, baseado na palavra de Deus, não baseado na opinião da pastora Rebeca, não baseado na opinião, né, de pessoas, mas sim da Bíblia, baseado na Bíblia. E você pede Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu estabeleça? Aí você determina isso entre você e Deus. Então, aí mantenha aquilo, seja firme no seu padrão. Aí, quando você começar um relacionamento com a pessoa, é importante também já abrirem sobre esses padrões, né? O padrão que ele tem, o padrão que ela tem. E eu gosto de contar a nossa história, porque no meu passado eu tinha já beijado um cara, né, que eu sabia que não ia ser meu marido, e depois me arrependi tanto, e aquela foi uma coisa assim, e eu já terminei, agora nunca mais, não vou nem um toque romântico, até que eu tenha certeza que vai ser o meu marido, e até só já depois de pelo menos noiva, então eu já estava assim bem mais radical. Mas, naquele tempo, a gente não tinha instrução de ser transparente sobre essas coisas e conversar sobre isso. E eu lembro que, então, quando eu e o Paulo nos noivamos, e a primeira noite que a gente estava só, nós dois, e aí eu pensei, e agora? Eu tinha vergonha, eu não queria abrir o jogo, mas eu estava assim, eu não queria nem beijar, eu queria guardar até o meu corpo e tudo, mas eu estava com muita vergonha de abrir, eu pensei, poxa, e o que se ele acha que pode e tal? Então, mas quando nós estávamos juntos, só nós dois, aí nós íamos já despedir aquela noite, ele falou para mim, falou assim, amor, logo nós vamos casar e nós vamos poder desfrutar de tudo que Deus tem para nós fisicamente. Então, até o nosso casamento, nós não vamos ter nenhum beijo profundo. Gente, aí ele falou assim, a gente só vou te dar, um selinho, a gente vai andar de mão dada, a gente vai andar com a minha mão no seu ombro, mas nada mais. Gente, naquela hora, eu senti uma princesa, eu senti alguém que me valorizasse, porque até então, todos os rapazes, eu senti que queriam mais, queriam aproveitar, entende? Então, aquilo para mim, falou assim, este é o homem de Deus que eu quero para a minha vida. Foi uma confirmação tão grande para mim, que é ele mesmo, né? Ele que ia ser o líder do nosso lar, ele que ia estabelecer esse padrão. Então, para mim, aquilo foi muito importante, e realmente, nós esperamos, o nosso beijo foi no altar, e foi muito lindo. Agora, nós não obrigamos isso dos nossos filhos, mas nós ensinamos já os nossos filhos a estabelecer esse padrão de pureza. Então, aí, o que você tem que fazer? Alguma coisa que você não vai pecar. Não pecar antes de casar, né? Eu acho interessante o que a Sara Shiva diz, né? Ela diz assim que o beijo é igual ao ferro elétrico, tá ligado em cima, só que esquenta embaixo. Então, aí eu acho que nós temos que ter esses cuidados de ver como que eu vou me proteger para não pecar, né? E isso você vai estabelecer com o Espírito Santo, como um padrão não baseado em regras, mas sim uma convicção. Quando você baseia isso como uma convicção, aí você não vai querer baixar seu padrão, entende? Mas quando é baseado em regras, que alguém está impondo sobre você, é fácil baixar o padrão. Mas quando você está baseando isso numa convicção com o Espírito Santo, ele que vai dar a força também para você manter. E também essa coisa importante de fazer a decisão antes de enfrentar aquela situação. Você já determinou seus valores, seus limites e tudo antes. Quando chegar aquela situação, você não vai precisar decidir na hora. Você já fez a decisão e vai ser muito mais fácil
de manter aquele padrão. Porque se for esperar na hora, o coração é enganoso, né? Aí pensa, não vai fazer mal. Quantos já falaram para mim, não vai fazer mal, a gente já está noivo, nós vamos casar mesmo, não é com outra pessoa, é só com ela mesmo, nós vamos casar, e acabam baixando o padrão antes. Mas deixa eu também te dizer, todos que praticaram qualquer ato de imoralidade antes de casar, sempre tiveram conflitos depois de casar. Porque o inimigo aproveita todas essas coisas. Aí ele vai, né, já vai jogando aquilo na cara. Seria interessante também ler aquele livro chamado Namoro, Biscoito e um Grande Problema, que foi escrito pelo pastor Jeff Framholtz. E ele conta como eu acho que nós não temos tempo, né? Eu conto mais essa história rapidinho, deixa eu só terminar essa história. Ele conta no livro como ele e a esposa se conheceram na Jocum, né? A Jocum é uma organização evangélica muito boa, e eles se conheceram, e eles então começaram um relacionamento. Eles tinham decidido antes, também concordaram que eles não iam beijar antes do casamento. Aí, só que uma noite, eles estavam a sós. Aí, né, ele pensou assim, não, mas o que vai fazer mal, né, da gente começar só um beijo, não vai ter mais nada, só um beijo. E aí ele pediu dela, falou assim, amor, eu queria que a gente desse um beijo. Aí ela, não, amor, nós já tínhamos concordado que não íamos, ela não queria. Mas aí ele deixou, não falou mais. Aí depois passou um tempo, aí ele pediu de novo. E ela viu que ele tinha ficado triste daquela vez, quando ela não cedeu, aí ela acabou cedendo, né? Só que a primeira noite era só o beijo. Só que depois, nas outras noites, aí começou a se envolver mais, cada vez mais. Ela falou assim, ele conta no livro, só não praticaram o ato sexual, mas já era imoralidade o que eles estavam fazendo. E aí eles casaram, ninguém sabia, foram até elogiados como se fosse assim um casal exemplar, de não ter se envolvido fisicamente e tal. E eles sabendo que era tudo uma farsa. E aí ele falou, já começaram os conflitos, já na lua de mel já começaram conflitos, tendo conflitos. Passaram 3 anos assim, eles só não separaram porque eles tinham feito uma aliança que seria até a morte, o casamento deles. Mas finalmente um dia eles não estavam bem no casamento, e Deus mostrou para ele, no tempo sozinho com Deus, ele estava orando, buscando de Deus, e Deus falou para ele assim, olha filho, tudo começou quando vocês cederam lá, né, antes de casar. Aí ele arrependeu, voltou com a esposa, pediu perdão dela. Eles arrependeram juntos, confessaram a Deus, pediram perdão. E aí depois disso, aí sim, aí o casamento deles decolou. E até hoje estão muito felizes, muito bem. Mas eles falaram, ele mesmo fala assim, né, gente, não baixa seu padrão, não baixa seu padrão. Né, seja firme, porque vai dar problema depois, se a gente, né, qualquer tipo de pecado antes, vai depois sobrar para depois. Amém, pastor Paulo, pastora Rebeca, muito obrigada, tá? Foi uma bênção. E eu creio que em nome de Jesus, nossos jovens, os pais, nós os pais, aprendemos para ensinar nossos jovens, nossos filhos, netos, em nome de Jesus, tá? Amém, que Deus abençoe.